Podcast. Com Elviro Rebouças. Bom dia aos dirigentes da FCDL e de todas as CDLs do Rio Grande do Norte e do Brasil. Aos telespectadores da TCM que nos veem e nos ouvem através da tela famosa da TV a cabo de Mossoró. Esse é o podcast número 68 do dia 13 de julho do ano 2022. Santo do dia, São João Gualberto, padroeiro de Florença, na Itália, monge florentino e, portanto, é o santo da Igreja Católica de hoje. E as notícias de economia do dia. Após a redução do ICMS, o óleo diesel comum cai 5 centavos apenas em 2 semanas. Enquanto a gasolina e o etanol baixaram aos menores valores desde o ano passado, o diesel comum, o S500, registrou uma queda de 5 centavos no preço médio após a redução do ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. O Ministério de Minas e Energia havia estimado que a redução do ICMS acarretaria uma queda de 15 centavos, uma média de 1,8% no custo do litro do combustível. Mas, segundo dados da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP, o preço médio do diesel no Brasil, entre 3 a 9 de julho, foi de R$ 7,52. Há 2 semanas antes da implementação da medida, esse valor era R$ 7,57. Neste ano, foi a primeira vez, desde o início da série histórica da ANP, em 2004, que o preço médio do diesel ficou mais alto que o da gasolina, o que muitos não entendem qual o motivo, já que sempre o diesel foi subsidiado e custou pelo menos 10% menos do que a gasolina. A redução do ICMS afetou menos o diesel porque os estados já trabalhavam com alíquotas menores para o produto, quando comparadas de outros combustíveis. Em conversa com a CNN, o canal de televisão, Lauro Valdivia, assessor técnico da Agência Nacional de Transporte de Carga e Logística, explica que, além dos aumentos no preço do combustível, o intervalo entre os reajustes afeta o orçamento de empresas do setor de caminhoneiros, autônomos e das transportadoras. É difícil negociar reajuste de contratos, então as empresas não conseguem nem repassar o primeiro. Já vem outro aumento. Assim, segundo Valdívia, o custo do combustível representa cerca de 30% dos gastos do setor. O insumo consome ainda cerca de 50% do faturamento dos autônomos. O especialista pontua que a margem de lucro das empresas é de 10% a no máximo 15% e que, além dos combustíveis, gastos com pneus e outras peças dos veículos também representam aumento de preço. Segundo dados da ANP, o óleo diesel S500 acumula uma alta de 65% em 12 meses. Em junho de 2021, o preço médio do litro do Brasil era de R$ 4,50. O último reajuste de preço da Petrobras, em junho deste ano, subiu o valor do combustível nas refinarias em 14,2%. É uma dose para você ficar em dúvida sobre os rumos do transporte no Brasil. Uma notícia favorável. Os grãos da segunda safra elevam a produção do país a 273 milhões de toneladas, um crescimento de 6,7% na safra de 2021. Representa uma adição de 17 milhões de toneladas em relação à temporada passada. Quem diz é a Conab. Com condições climáticas favoráveis para o desenvolvimento das culturas da segunda safra, a produção de grãos no país deverá atingir 273 milhões de toneladas no ciclo de 2001 para 2022, conforme indica o 10º levantamento de safra, publicado dia 11 pela Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. O volume representa um crescimento de 7% em relação à temporada passada, 17 milhões de toneladas a mais. Para uma área que também é esperada um aumento de 4 milhões de hectares a mais, sendo estimada em 73 milhões de hectares a área cultivada. Com cerca de 60% do milho, a segunda safra em maturação e 28% colhidos até agora, a colheita total do cereal está estimada em 115 milhões de toneladas. O volume de 32,8% superior ao ciclo passado. Apenas na segunda safra da cultura, o aumento chega a 45% da produção.
chegando próximo a 88 milhões de toneladas nesse segundo ciclo. Também temos que considerar que a soja e outras culturas, o feijão, são consideráveis os acréscimos em relação ao ano 2022 em relação ao ano 2021, o que anima o agronegócio no Brasil. Por isso que as lavouras de segunda safra, milho, soja, encontram uma influência positiva impulsionada pelo crescimento do milho. Também o sorgo é outro grão que tende a registrar recorde na produção, com colheita estimada pela estatal em mais de 3 milhões de toneladas. O sorgo. O produto é utilizado na preparação da ração para animais, principalmente frango, e tem como vantagem ser mais resistente à estiagem. Os estados que apresentam as maiores percentuais de crescimento são Mato Grosso do Sul, Piauí e Bahia, com incrementos significativos. No caso do feijão, a produção total está estimada em 3 milhões de toneladas. Destaque para a cultura de segunda safra da leguminosa, que deve registrar um aumento de 26% em relação ao ciclo passado, saindo de 1 milhão e 100 mil toneladas para 1 milhão e 500 mil toneladas agora. A recuperação é explicada pelas boas condições climáticas registradas em comparação ao ano da safra 2020-2021. Já as lavouras de arroz e soja foram impactadas pela estiagem ocorrida no sul do país e em parte do Mato Grosso do Sul. Segundo a companhia, a produção da oleaginosa é de 124 milhões de toneladas para esse ano. A venda de eletrônicos caiu 19% de janeiro a maio e do segundo semestre é uma incógnita. A Associação Nacional dos Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos informa que foram comercializados 31 milhões 490 mil unidades de produtos nesse ano no país, contra 38 milhões 990 mil, igual ao período de 2021. A indústria de eletroeletrônicos e eletrodomésticos teve queda de 19% nas vendas ao varejo de janeiro a maio, frente ao mesmo período do ano passado. Foram comercializados 31 milhões 490 mil unidades de produtos neste ano no país, contra 38 milhões 990 mil em igual período de 2021. O recuo reflete a base mais forte na comparação. O setor ainda se beneficiava no começo de 2021 do auxílio emergencial e da desaceleração da demanda de bens atrelados ao crédito em juros. Os dados foram apresentados nesta segunda-feira, 11, pela Associação Nacional dos Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos, Eletros, na abertura da Feira Eletrolar Show, em 700 marcas expositoras. A projeção para 2022 é que, na melhor das hipóteses, um empate com as vendas em volume frente ao ano anterior, quando o setor encolheu cerca de 7% em relação a 2020. Logo, não há expectativa de recuperação da retração contida em 2021. A inflação é sempre o resultado de uma falha do governo. Quem diz é Pécio Arida, que já foi presidente do Banco Central no governo Fernando Henrique Cardoso e um dos formuladores do Plano Real no governo Itamar Franco em 1994. Para Pécio Arida, cortar imposto para tentar controlar a inflação é medida populista e irresponsável, ainda que existam fatores globais ajudando a explicar a pressão sobre os preços. Como no caso atual do Brasil, a inflação sempre é resultado de falhas do governo e que já aconteceu e segue ocorrendo na gestão do presidente Jair Bolsonaro. Aponta Pécio Arida, ex-presidente do Banco Central e um dos idealizadores do Plano Real. Cortar impostos no contexto atual das contas públicas brasileiras para tentar combater a inflação é medida populista e irresponsável. Em entrevista ao jornal Valor Econômico de terça-feira, dia 12 de julho, ontem. Com relação a juros, as taxas saltam para o maior nível desde 2016, com o exterior e política em foco. Os juros futuros deram continuidade ao movimento de alta, registrado na última sexta-feira, o que levou as principais taxas a fecharem no maior nível em mais de 6 anos, com algumas delas compondo 14% como provável taxa Selic na próxima reunião do Banco Central. O setor global de alimentício tem uma subida vertiginosa nos supermercados, nos grandes e pequenos centros,
como é o caso não só no Brasil, mas no exterior. Nos Estados Unidos, a inflação esse ano está prevista em 8% de janeiro a dezembro. Na Europa, na China, também ativos de risco internamente, há desconforto com a questão política. Depois que da pandemia, há uma retração geral, tanto na China, na Ásia, na Índia e na Europa, onde a inflação se abeira a 8% este ano, e no Brasil, com previsão de até 12%. Já se fala que o Banco Central, na próxima reunião, início de agosto, haverá de passar os juros anuais, os juros Selic, do Copom, Comitê de Política Monetária, podendo chegar a 14%. Lembrar que há 8 meses atrás, esses juros eram de 2% ao ano. O mercado de carros usados caiu 20% e trava todo o setor no primeiro semestre, deixando de vender quase 1.100.000 carros usados neste primeiro semestre. E se o mercado secundário de veículos não vem rodando, isso trava automaticamente o mercado dos novos. Um dos pontos que vem travando a indústria de carros novos é o mercado de veículos usados. Hoje e desde sempre, o carro usado é considerado como principal moeda de compra do carro novo. O mercado de usados aquecido reflete automaticamente no insucesso do mercado dos novos. Além disso, desde a época do Guaraná com rolha, o brasileiro médio sempre teve dois grandes sonhos, a casa própria e o carro próprio. E se o sonho da casa própria vem ficando cada vez mais longe, e do carro próprio não, já que possuir um carro próprio não significa necessariamente ter um carro novo. Nos últimos 10 anos, a indústria de carros novos se encontra em trajetória de ladeira abaixo, mas quando somamos as vendas de veículos novos e usados, percebemos que na última década o mercado de veículos mostrou uma trajetória diferente. O mercado total de veículos oscilou num range de vendas de entre 1 milhão a 1.100.000 veículos ao mês, excluindo o ano pandêmico de 2020. Ou seja, na última década, o consumidor brasileiro costumeiramente adquiriu um veículo para uso próprio, seja novo ou usado. Mas o grande diferencial deste ano é que o mercado de usados travou. No fechamento do primeiro semestre de 2022, o mercado de veículos usados registrou vendas de 4.370.000 unidades, uma retração de mais de 20% sobre o primeiro semestre do ano 2021, quando tivemos 5.600.000 unidades comercializadas. Ou seja, deixamos de vender quase 1.300.000 unidades usadas neste primeiro semestre. Esse é um dos reflexos para o mau desempenho do mercado dos novos. Se o mercado secundário de veículos não vem rodando, isso trava automaticamente o mercado dos novos. Lembrando que o mercado dos novos registra retração de mais de 15% neste primeiro semestre do ano. Enquanto a Bolsa de Valores de São Paulo, ontem, dia 12, valorizou-se 0,05% aos 98.711 pontos, o dólar americano teve outra alta, R$ 5,44. É a assombração de uma recessão econômica mundial, principalmente nos Estados Unidos da América, com inflação alta, e na China, onde a pandemia voltou numa nova variante. E a China tem 1.450 bilhões de moradores, o maior país do mundo. Este ano, dados da ONU, Organização Nacional das Nações Unidas, informam que o planeta deverá encerrar o ano com 8 bilhões de habitantes. Só a China tem 1.450 bilhões de habitantes. A Índia vai bem ali, 1.350 bilhões de habitantes. O nosso Brasil, 215 milhões de brasileiros, e é atualmente a 7ª maior população do mundo. Os Estados Unidos da América são o 3º país, com 340 milhões de habitantes. Mas mesmo assim, o setor de serviços tem uma alta no Brasil, de 0,9% em maio, e indica um crescimento mais forte da economia. Segundo o IBGE, todas as 5 atividades do setor tiveram aumento no mês. Em 12 meses, a alta já é de 11,7%. O setor de serviços voltou a crescer em maio, corroborando na expectativa dos economistas de um avanço na atividade econômica brasileira no segundo trimestre. O volume de serviços prestados no país
teve uma expansão de 0,9% em relação a abril, segundo o dado da pesquisa mensal de serviços divulgado nesta terça-feira, 12, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O resultado superou as expectativas da maioria dos analistas do mercado financeiro, ouvidos pelas projeções do Broadcaster do Estado de São Paulo, que previam uma alta de 0,2%. De janeiro a maio, os serviços acumularam um ganho de 9,4% em relação ao mesmo período do ano passado. Em 12 meses, a alta é de 11,7%. Com isso, o volume de serviços prestados chegou a maio operando em patamar bem razoável. Bom dia, muito obrigado a você que me escutou, que me viu nesse podcast número 68 de Mossoró. Até o próximo programa.